Só um minutinho só. Então, vou voltar aqui, Marcos, porque a sua conversa não está fazendo, não deixa eu conversar com eles. O microfone. Não, a gente consegue te ouvir, não consegue ouvir o Marcos. Porque ele trava alguma coisa, tá? É o mesmo aparelho. Legal, então. Falou, Marcos. Vocês conseguem me ouvir? Beleza, então, gente? Quem que fala aí? Consegue me ouvir? Eu tô ouvindo bem baixinho. Quem que é o Marcos estava aqui? Tá ouvindo baixinho? O Ângelo? Eu. Tá ouvindo baixo o som? Não, ela falando. O seu tá normal. Ela, né? O seu tá de boa. Onde que escreve aqui embaixo? Que texto? Assim melhora para ouvir? Dá para me ouvir usando esse fone agora? Baixo. Melhorou mais para ouvir? Para mim continua baixo. E agora? Melhorou? Tenta tirar o foninho, falar pelo microfone do celular ou do notebook, não sei qual dos dois está usando. Ô, Luiz. Vê se o senhor não botou a Sabrina nos comandos do administrador aí, ó. Vai na foto dela, nos 3 pontinhos, e vê como é que tá o áudio dela. A conexão de internet dela tá boa. Não, tá boa.
Tá ruim? Por aqui, acho que eu consigo falar melhor, aí vocês me ouvem, né? Aí ficou bom. Eu consigo apresentar pelo computador e ir falando pelo celular, dá certo? Dá certo sim, eu tô ouvindo de boa. Porque aí eu compartilho a tela aqui do computador e falo pelo celular. Tá excelente. Pode mandar bala. Pode, senão a gente fica aqui até amanhã. Vou tentar aqui. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Beleza. Então, pode começar? Pode. Vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina. Sou orientanda do professor Luiz, né, de doutorado. E como não tenho um tema, um projeto definido, meu slide não tem um título inicial. Tem só a situação da minha mente hoje. E aí, assim, depois que eu trocar as ideias, né? O Luiz gosta muito de perguntas, hoje eu tenho muitas para vocês. Eu vou fazer como os meus cachorros faziam na sala de casa. Vou fazer uma escuta atenta. Vou escutar vocês. Porque estou precisando muito desse auxílio, dessa troca de ideias, coisas novas, né? Outras visões. Acho que sempre colabora, é muito importante. Bom, começar de onde a gente partiu, né? Com que projeto que eu entrei no doutorado? O projeto que eu defendi, a gente sabe que a gente defende, mas não necessariamente é o projeto que a gente vai seguir, né? Ele fazia uma tríade entre a avaliação formativa, a narrativa e as relações com o saber. Então, eu falava de Walter Benjamin e Bernard Charlot. E ali eu queria saber, né, por que era tão difícil avaliar na perspectiva formativa, de que forma a gente poderia utilizar a narrativa nesse contexto, né, nesse contexto de perspectiva formativa. Aí eu trouxe o Walter Benjamin, que ele traz uma ideia bem coerente a respeito de narrativa. Ele fala para a gente do fim das grandes narrativas, da importância de se ter uma narrativa genuína, da importância de se ter uma escuta atenta, né? Que são coisas que hoje a gente já não tem, nem a narrativa, nem a escuta atenta. A gente não tem isso mais hoje em dia. Pode seguir? Estão me ouvindo? Que forma que a gente conseguiria, né, pegar todos esses elementos da avaliação narrativa, da importância da narrativa e tentar elencar aí relações com o saber, né, dentro desse contexto geral. E conseguir, de alguma forma, trazer isso como feedback para os alunos, porque ali eu entendia que quando o aluno toma conhecimento do processo, ele se intera mais, ele vai estar mais disposto a querer mudar. Mas esse foi o pontapé. A partir daí a gente começou a discutir algumas coisas, a conversar. E eu, né, a partir da pergunta que eu tinha feito, não sei se está aparecendo aí, a gente queria perguntar, né, qual era o papel da narrativa nesse processo de avaliação com intenção formativa. E a gente mudou o ponto de vista. A gente fez um redirecionamento das leituras, não abandonei as narrativas, mas eu percebi que talvez eu trazer o feedback para os alunos não seria o suficiente para convencê-los de que às vezes é necessário mudar, de que a física é importante para eles. Então, comecei a ler outras coisas e cheguei ao conceito de modernidade, né? Li algumas coisas de Habermas,
li um pouco de Churran, que eu consegui ler até agora, que eu já expliquei que eu estou tendo uma crise com ele, mas li algumas coisas. E aí, eu achei interessante quando o Habermas traz para a gente que a modernidade ela tem em si 6 conceitos centrais, né? Que é a epistemologia racional crítica, a universalidade, o ideal iluminista de progresso, a diferenciação estrutural, a integração funcional e o determinismo. Achei isso muito interessante. E aí trouxe para mim, consegui olhar para a gente hoje, ou para a maioria de nós, como pessoas que têm um ideal de segurança, quer ter um espaço no mundo, né? A gente tem uma visão de futuro, coisas como valores éticos e morais, a gente tem bem consolidados, e hoje a gente também tem condições de mudar isso, dependendo da forma como a gente se expõe, ou como a gente vai conhecendo outras realidades. A gente se preserva, né? Se cuida, a gente valoriza textos, tem um cuidado com a história das coisas, né? Com essa temporalidade histórica e tal. Então, isso eu achei interessante a Habermas trazer como características da modernidade. E a gente vê muitos trabalhos hoje falando, né, que a escola tem que ser moderna, etc., e que tem que alcançar os alunos. Mas aí eu também vi que hoje a gente tem um contraponto que é a pós-modernidade. E aí o Luiz me indicou um livro que é do Gianni Vattimo, estou lendo, né? E também tem o Churran, que eu também estou dando umas lidas. E ele fala justamente isso, que a modernidade, de certo modo, ela foi suplantada. Eles afirmam isso, né? É uma coisa que eu tenho que ler mais para me inteirar melhor. Mas eles afirmam que a sociedade da comunicação generalizada, a tecnologia, ela acabou dando origem a essa pós-modernidade. E que se prega muito uma sociedade transparente, da transparência, principalmente por meio da comunicação em massa, que é o mass média, né? Mas que, no fundo, a gente não tem essa transparência. O que a gente conseguiu com tudo isso, né, segundo eles, foram os fins das grandes narrativas, o fim do interesse pela história das coisas. Então, a gente tem um contraponto, né? E eu achei interessante que Gianni Vattimo ele cita Nietzsche, que fala assim que parece que está se consolidando o que Nietzsche falou, que no fim o mundo verdadeiro transforma-se em fábulas, porque hoje com esse aumento expressivo da internet, da comunicação, aconteceram coisas interessantes que a gente não pode deixar de lado. Então, você tinha antes a história contada por um nicho só, que acho que foi até o Thiago que falou ou alguém falou que estava trabalhando o perigo das verdades únicas, alguma coisa assim em um livro, não lembro. Então a gente tinha verdades únicas, né? E essa mass média possibilitou que outras vozes pudessem vir à tona, e outras realidades e outras verdades pudessem aparecer para a gente. Só que essas verdades... Oi? Pode continuar? Pode. Que essas outras realidades, elas não necessariamente garantem a transparência para a gente. E aí é interessante, até queria trazer um exemplo. Esses dias alguém, acho que foi nos grupos daqui mesmo, alguém falou de um curso de psicologia cognitiva e educação, neuroaprendizagem, essas coisas, eu fui ver. E hoje fazendo um contraponto sobre a questão da verdade única, né? Quando a gente passa pela graduação, você tem psicologia 1 e lá a primeira coisa que você vê é o Skinner. Não sei se ainda mostram o Skinner torturando cachorro e assistindo Laranja Mecânica. Não sei se ainda tem isso hoje em dia. Na minha época tinha. Então eu saí da graduação achando que o behaviorismo, né, só judiava de cachorro e queria condicionar as pessoas. E aí, quando eu vi nesse mini curso o que tem por detrás disso, que realmente é a psicologia cognitiva, né? Eu vi que existe uma outra verdade por detrás disso, que não foi a verdade única que chegou até mim, né? Então, essa pós-modernidade que a gente vive hoje, ela permite que a gente veja outras realidades, só que nem sempre essa realidade ela vai ser a realidade absoluta, talvez ela seja uma fábula, seja uma imagem. E aí a gente chega a uma ideia que eu comecei a olhar para os alunos e imaginar. E até mesmo a gente, até estava conversando isso com o Luiz, não só os alunos, professores também,
etc. As pessoas. Uma geração individualista, que gosta de se expor. Então, você vê hoje, minha filha tem 18 anos, está nas redes sociais ativa, então gosta de se expor, é imediatista, consumidora e produtora de conteúdos. Quer se comunicar, mas nem sempre pelo texto, pela escrita. Quer se comunicar mostrando para as pessoas como ela vive, como ela reage diante das coisas. Pessoas que não dão muito valor para a história. E aí, se você não tem história, né, se o passado não te importa, acaba que você de ter memórias, que o Walter Benjamin falava para a gente, que elas são frutos das experiências vividas. E aí, então, se você não tem experiências, ou se elas são fragmentadas, você deixa de ter memórias. E aí a gente deixa de ter as narrativas. Então, o que eu encontrei, né? Eu encontrei uma modernidade, no caso, eu me enxergo nessa modernidade, mas não sei se eu enxergaria isso nas pessoas que eu fosse pesquisar ou analisar. E enxergo hoje, pelo menos a maioria dos meus alunos, a pós-modernidade. São essas pessoas imediatistas, que querem ser felizes acima de tudo, não querem ser contrariadas, né? Vi também San Nicolás da Costa, também é um trabalho interessante dela. Não coloquei as referências, então quem quiser depois eu posso passar, porque o tempo é curto, né? E ela fala, né, que a gente tem críticas à modernidade que foram feitas pela pós-modernidade. Então, essa pós-modernidade, ela vem justamente de um estágio do capitalismo mais flexível, que traz para a gente um poder extraterritorial. Você não tem mais nada fixo, você não tem cada um no seu quadrado. A gente tem uma rede de comunicação. Então, o que a gente faz aqui agora, já tem outras pessoas que podem ver automaticamente. Então, ela reforça a questão do fim dessas fronteiras, o fim dessas barreiras, da possibilidade também de você trazer outras verdades à tona. Mas ela também diz lá que é um perigo, porque nem sempre essas verdades elas vão contribuir para uma verdadeira transparência das coisas, né? E a narrativa, né? Pensando nesse contexto. Como eu já falei, né? O Walter Benjamin, ele diz que a narrativa é uma forma de comunicar as experiências do mundo e com o mundo. E essas experiências, elas são marcadas na vida da gente pela memória. E experiências são diferentes de vivências, né? Então, às vezes, você vê um trabalho bacana dizendo assim, vou oportunizar vivências diferentes para os nossos alunos. E, geralmente, são vivências, eles vão passar por aquilo, não vai marcar eles em nada, né? Então, é preciso oportunizar experiências autênticas, ele diz para a gente. E essa narrativa, ela vai apresentar as experiências dos sujeitos através das suas memórias. Então, o que a gente precisa é tentar resgatar ou tentar trabalhar de alguma forma seriam essas experiências autênticas, para a gente ter narrativas genuínas. Mas, e ao mesmo tempo, eu fico sem saber como que a gente consegue gerar isso nesses alunos de um tempo tão diferente, né? E aí o Walter Benjamin traz para a gente que a narrativa está em vias de extinção. E que aí as micronarrativas podem dar conta desse registro das experiências de aprendizagem em menor escala. Essas mesmas micronarrativas, elas são citadas como pequenas narrativas pelo Habermas, que foi outra leitura que eu acabei chegando, né? Até conversei um pouco com o Luiz na última vez sobre isso. Essas pequenas narrativas, segundo o Habermas, pode ser o caminho pelo qual a escola vai conseguir fazer com que professores e alunos vivam um ambiente permeado pela ética discursiva, pela liberdade, pela igualdade, pela ausência de coação. Porque o próprio Byung-Chul Han fala que essa sociedade da transparência é uma sociedade de coação, né? Para você ser sempre transparente com as pessoas, ela fica te coagindo, né? E nem sempre você vai ter um bom resultado disso. Então, Habermas também fala da importância de se levar em consideração de professores e alunos, e aqui eu estendo a comunidade escolar de modo geral, né? Porque a merendeira tem uma visão da escola, a direção tem outra visão da escola, a secretária tem outra visão da escola, então a escola realmente é uma comunidade. Então, ele diz que por meio dessas pequenas narrativas, a gente consegue trazer o ensino para o mundo da vida. E aí ele entra com outro conceito que eu também preciso estudar melhor, né? Que é o mundo da vida e outros que ele vai falar por aí.
Então, eu fico, assim, com essa inquietação de que temos, talvez, mundos diferentes que estão passando de transição, em momento de transição, onde as narrativas estão sendo perdidas, não estão sendo resgatadas, falta um diálogo, falta uma conexão entre as coisas. De física, eu olho para a disciplina que eu leciono e vejo que ela está indo embora. Está sendo perdida e, de alguma forma, a gente não sabe como resgatar isso, né? Então, eu fico, assim, imaginando um possível cenário. Então, a gente seria, por exemplo, né? A gente não tem mais nessa ideia de pós-modernidade as narrativas, que agora a gente vive com fragmentos. A gente não tem mais aquele espaço fixo, seguro, de um futuro, uma visão de mundo. A gente talvez não tenha isso tão fácil, ou não tenha tão nítido como antes, agora é mais flexível. A gente não vê nos nossos alunos a ideia de segurança, de visão de mundo. Eles querem mesmo ter liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de expressão, querem ser livres para fazer as atividades na hora que eles querem, não querem diálogo com a gente, então se negam a discutir as ideias, o que vale é a visão deles. E aí a gente pode chegar também a começar a compreender um conceito de pós-verdade também, que aí seria outra coisa para a gente se aprofundar, né? Que é, de acordo com essas autoras aí, que seria quando os meus desejos, as minhas crenças, elas vão me guiar no conteúdo que eu quero ouvir, que eu quero ler, para poder reafirmar aquilo que eu tenho em mente, as minhas crenças. Então, acaba que cada um tem a sua verdade individual e o resto não interessa, né? Alguma coisa nesse sentido, também não me aprofundei. Mas a gente vive num mundo em que cada um tem a sua verdade e não há um diálogo para você tentar entender a verdade do outro. Então, talvez essa falta de diálogo, esse cenário de incompletude, de dicotomização de mundos, sei lá, tem atrapalhado esse ensino da física de alguma forma, né? Então, o que mais me incomoda, por exemplo? No ambiente escolar sempre chegam cartilhas, formações para você, e agora ainda mais nessa época de pandemia, a gente tem tantos mini cursos, coisas para você fazer atividades diferenciadas, atividades experimentais, metodologias de ensino inovadoras. Então, você tem sala de aula invertida, você tem as outras aí, né? Bam, bam, bam. A gente discute a formação do professor, aí fala que a escola tem que ter estrutura física para poder ajudar esse professor, né? Não adianta ele pensar numa aula legal se não tem uma estrutura. Isso tudo é importante. Mas acabam sendo medidas paliativas e a gente não sabe realmente onde que está o problema. Então, isso não vai adiantar muito. E o que eu vejo muito, me expressou muito pela frase dessa menina, né? É que ela diz assim, que o homem moderno perdeu o brilho no olhar por não saber sonhar. Vivemos a pré-história intelectual e nos glorificamos pelo avanço tecnológico. E é isso que eu falo para o Luiz às vezes. Aquele brilho no olhar que a gente tem no menino de 6º ano, quando você vai fazer um experimento bacana, ou vai falar sobre uma história, no ensino médio a gente não tem. Sumiu. E aí, por mais que a gente faça aulas diferenciadas, metodologias ativas, lembrei o nome, que a gente repense a formação do professor, a gente não alcança esse aluno, não tem mais esse brilho no olhar. Isso realmente me incomoda, porque eu faço tudo que eu faço porque eu amo o que eu faço, porque me instiga, porque é algo novo para mim. E parece que quando a gente chega para dar aula, nada importa para eles, ou para a grande maioria deles, né? Então, o que a gente tem no ensino médio? Na minha visão, na minha realidade aqui no estado de Tocantins, e agora eu chego com as perguntas, né? Diante de tudo isso que a gente pensa, né? Que eu pensei, as diferenças de mundo, de época, modernidade, pós-modernidade, a falta de compreender as narrativas que estão por detrás disso, o que as pessoas querem dizer, que às vezes a gente até pede para que diga, eles não falam. Então, as pessoas não sabem falar sobre seus sentimentos, parece que ficam escondendo.
Se você pergunta ao aluno, mas o que você não sabe? Tudo, não sei. Então, esses narrativos, os diálogos, a convivência, ela foi minando, e isso me incomoda. A gente não saber onde ir para tentar resolver, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um problema instalado, a gente percebe e sente seus sinais, mas em que momento que isso foi desencadeado, ou a partir do quê, ou da ausência do quê isso foi disparado, a gente não sabe. E hoje, nessa correria, a gente não consegue sentar para tentar identificar isso, né? Seriam as práticas dos professores? Que práticas ou ausência de práticas desencadeia esse desgostar da física no ensino médio? Porque a gente sabe que poucos gostam, né? Lógico que nem todos 100% não tem que gostar, mas quase ninguém gostar, para mim, é problemático, né? Seriam as avaliações escolares, os formatos, se bem que eu já fiz enquete sobre isso em sala de aula e os alunos acham que é normal ser cobrado por prova atrás de prova, não sei. Seria o sistema escolar, as condições materiais de trabalho, a forma como a disciplina é vista ali por todos. Seria o afastamento entre essas visões de mundo, ou esses mundos que as pessoas vivem, e o próprio conhecimento científico. O meio de campo, como é que está esse meio de campo para a gente poder trazer esse conhecimento científico para o mundo dessas pessoas, para o nosso também, às vezes nem a gente não está conseguindo se apropriar disso. Que visão de mundo tem os alunos? Por que a física não se encaixa nela? Seria uma consequência dessa transição de uma sociedade moderna para uma sociedade pós-moderna? De onde que vem esse desinteresse? Quando que surge? Qual o gatilho? Em que momento, em quais momentos a gente percebe que o brilho nos olhos começou a se esvair? Será que o professor tem condições de imaginar que, nossa, esse aluno aqui é muito engajado, não sei o quê, e perceber em que momento que ele deixou de querer descobrir, de querer participar? Que projetos que o professor tem para os seus alunos e como ele reage quando ele percebe que os alunos já não estão querendo mais? Não adianta, a gente sabe que às vezes a gente planeja a aula que para a gente é top, chega lá, ninguém não alcança quase ninguém. Então, são coisas que a gente vive hoje em sala de aula, são muitas perguntas, eu sei que talvez a gente não conseguiria responder todas, mas são coisas que me incomodam, que para mim hoje estão atrapalhando, sabe, de alguma forma. E qual a relação entre os professores e alunos nesse processo de desencantamento pela física? Porque para a gente que estuda, né, pelo menos para mim, eu sou apaixonada. E sei que tem coisas que nem tanto. Mas será que eu consigo passar esse sentimento meu para eles, né? Então, eu não sei de que forma a gente conseguiria pensar em todas essas perguntas. Então, trouxe todas para vocês, estou despejando aí. Como diria a aluna, né? São tantas perguntas hoje. E o Luiz gosta de perguntas, então eu trouxe todas, Luiz. E o que olhar, né? Diante disso tudo, o que eu acho que eu poderia olhar? Onde que estão, né, o X, Y, Z dessa questão, porque eu sei que vão ser várias variáveis. Poderia tentar olhar o que essas narrativas do cotidiano escolar têm a dizer para mim sobre o ensino da física no ensino médio. Então, aí, tentar realmente captar essas narrativas genuínas de experiências, né, que estão gravadas na memória desse pessoal. Memórias escolares, memórias familiares, o que fosse necessário, né? Tentar olhar e reconstruir, né, como que se revela o ensino da física a partir dessas narrativas ou micronarrativas, porque, como os autores dizem, talvez vai ser mais fácil para mim tentar as micros, pequenas narrativas. Como é que esse ensino se revela para mim a partir das narrativas de alunos e professores, quando eles relatarem seu cotidiano escolar? Ou não só eles, né? As outras pessoas também. E no final, assim, e a física, né? O que a gente mostra para os nossos alunos que é a física hoje? O que eles veem? Porque a gente sabe que tem essa questão da comunicação, nem sempre o que eu digo é o que você vai entender, né? Mas e o que realmente eles precisam?
será que, olhando para essas narrativas, eu consigo olhar para a física e fazer uma espécie de diagnóstico? Ver, olha, está sendo mostrado isso, apresentado isso, mas eles estão vendo de forma distorcida, ou eles vão ver mesmo de forma distorcida por esses N motivos, e o que realmente é necessário aqui, tendo em vista a realidade da minha escola, é uma física assim, assado. Então, tentar realmente ressignificar a física, mas não a partir do que o governo acha, do que os objetivos de aprendizagem dizem, do que as habilidades e competências pregam, mas a partir das narrativas desses sujeitos, né? A partir da realidade deles, do que eles anseiam, do que eles precisam. Como seria isso, né? E aí eu acho que eu poderia voltar nessas mesmas perguntas e tentar fazer uma análise disso tudo, né? São as mesmas perguntas de antes, mas à luz desse novo olhar aqui, né, mais ou menos. E o meu sentimento é esse. Conseguir sair, né, passar nesse arame farpado, sentir as dores, as dificuldades, mas conseguir me desprender dele, né? Conseguir desprender e alçar voos maiores e realmente contribuir para o ensino da física de alguma forma. Então, essa é a ideia e a bomba que eu deixo aí para vocês me ajudarem hoje. Agora eu sou todo ouvidos. Dá para voltar o slide da avaliação, Sabrina? Opa. Dá, peraí. Fazendo um favor. Qual slide que você quer? Primeiro. Acho que é o primeiro. O primeiro? Esse aqui? Tá aparecendo? Ainda não, demora um pouco, eu acho, para carregar. Não apareceu, não. Tudo bem, vai, quando você vai procurando ele aí? Você quer o primeiro slide? O primeiro e o segundo, que é quando você fala quando você começou no seu projeto, né, de doutorado. Quando Esse você aqui? começou acho que é. Quando você testou o processo. Então, assim, por que esse movimento de aparente distanciamento dessas questões de avaliação, né? Por que é uma aparente? Assim, só para dizer que na minha cabeça eu não vejo que saiu desse lugar aí, da avaliação. Está ouvindo, Sabrina? Estou ouvindo. Então, assim, eu não acho que tenha saído da questão da avaliação. Eu só acho que a avaliação ela não leva em consideração, ela despreza a questão da consciência que a narrativa poderia trazer para as pessoas. A consciência histórica, por exemplo. Né? O lugar que ela está ocupando hoje no processo que ela está vivendo, né? nessa situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Esse contexto. Então, eu só acho que a avaliação do jeito tradicional não leva em consideração a construção de narrativa pelos alunos.
Em outras palavras, a avaliação não faz parte do processo de criar consciência. Então, por isso que eu não vejo que a gente saiu desse lugar aí. Essa é a primeira observação. Por hora é isso. Depois eu Pode comentar? Tô aqui. Só um trem aleatório aqui primeiro. Ô Luiz, seu nome na sala tá Vinícius, por gentileza, abre o microfone. Sabrina, seu nome na sala é Vinícius, por gentileza, abre o microfone. Sabrina, você comentou de narrativa e micronarrativa. Eu não peguei a diferença. Qual seria a diferença? Narrativa, ela faria referência às grandes narrativas, às narrativas coletivas. Já a micronarrativa, ou pequenas narrativas, também eu entendi que é quando você pega individualizado, né? Mais ou menos nesse sentido. Também são coisas que eu preciso me aprofundar. Então, mas por alto eu entendi mais ou menos assim. Ah, entendi. Eu ia perguntar por que as pequenas narrativas são problemáticas comparadas com a narrativa. Eu acho que é porque falta o espírito de coletividade, de comunidade, de bem comum, né? Alguma coisa assim. E aí a gente acaba correndo o risco de reforçar a individualidade, que é uma coisa que eles criticam como uma das características dessa pós-modernidade, né? Você conseguiu chegar lá no Churran, na Sociedade da Transparência, na parte que ele fala de narrativas ou ainda não? Não. Ele cita, ele comenta, narrativas é interessante e não vai contra esses referenciais já não, é bem bacana. Ele dá uma contribuição interessante sobre esse papel para não ser transparente, totalmente transparente, e ao mesmo tempo você não se vender, mas você ter o controle da sua narrativa, assim. É mais ou menos desse jeito. Eu tenho duas preocupações, né? A priori. Uma já está sendo colocada já, né? Que é com relação às terminologias. A outra preocupação tem a ver com a questão do objeto, né? Ou seja, o que a gente consegue, qual é o objeto em torno do qual vai se fazer a discussão, né? Vai ser um conjunto de textos dos alunos? Vai ser entrevistas, uma conversa, né? Ou seja, esse para mim eu acho que é um ponto, do ponto de vista da organização da pesquisa, né? Ou seja, da realização da pesquisa. Eu acho que esse para mim como desorientador, acho que me deixa angustiado um pouco a questão de se entender como que vai se construir os dados, né? Então eu fiz uma provocação para a Sabrina, no sentido de brincar um pouquinho com o Gramotec, para fazer análise. O Thiago deu risada ali. Aí, ou seja, para brincar com o Gramotec, para fazer a revisão da literatura, isso pode ser para todos, inclusive, vale para um só, né? Isso não é exclusivo de um. Mas com essa ideia de começar a perceber se tem, para começar a brincar, a caminhar, para tentar fechar um lugar de estudo, assim, certo? Então, você vai fazendo essa revisão de literatura, vai ir forçando a aproximação de um objeto, certo? A construção de um objeto. No caso, o objeto já estava pronto, né? Que seria os textos nas revistas.
periódicos e tal. Então, ou seja, essa era uma preocupação para dar para construir. Então, ou seja, a minha preocupação continua sendo ainda com o objeto de investigação, assim, em torno do qual vai ser feitas as reflexões, né? Então, esse é um outro ponto. Agora, só para voltar um pouquinho, a questão da grande narrativa, ou das micronarrativas, ou a questão da pós-modernidade, da modernidade e tal, só para chamar atenção para algumas coisas que parece que são importantes. A primeira delas é que a grande narrativa ela tem uma ideia de que a gente tem um cuidado mas tem a ver com a espécie humana. Essa grande narrativa é que todo o coletivo da humanidade tem o mesmo destino. Então a gente comunga dessa grande narrativa. Então a gente tem uma grande narrativa, né, que são do herói que foi a uma guerra, depois volta para casa, né? E ela tem a ver também com aquela ideia de que a gente vai aquela ideia prometaica, né, do bem comum. Então, ou seja, ela tem essa componente da espécie, do coletivo muito grande, né? Do herói. Tal. As micronarrativas, ou na pós-modernidade, aí que esse eu não vou ficar. Assim, aí tem são os pequenos grupos, né? Os pequenos. Então tem o movimento dos nerds, tem LGBT, tem o movimento do Sem Terra. Tá? Ou seja, fica tudo muito dentro desses grupos, esses coletivos, né? A perda de sentido do coletivo, assim, está preocupado mais com a identidade de um certo grupo, não da espécie como um todo. Eu tenho lá minhas... Então, as micronarrativas têm a ver, que parece que vem com esse lado pós-moderno, que tem a ver com as liberdades individuais também, né? Com o exercício das liberdades individuais, que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando uma vez com o Marco, parece, me recordo, que é a questão do excesso de liberdade, que está no livro do Churran, que vai entupindo as pessoas o Melker, famoso. Aí, e na verdade, esses grupos, então, ou seja, esses pequenos grupos, eles começam a perder o sentido desses parâmetros, né? O outro é inimigo dele. Então, por exemplo, alguém fala assim: esse aqui é meu lugar de fala. Mas desde quando você comprou ele, como que é isso? Isso tem a ver mais com característica dessa pós-modernidade de um grupo, né? Eu era oprimido, agora tem um grupo, eu posso falar, esse aqui é meu lugar de fala, você tem que me escutar. Ele tem que me aceitar do jeito que... Sabe? Então, ou seja, não tem, eles também estão no mesmo problema, porque a gente não tem entendimento. Sabe? Assim, não tem conversa e diálogo. Então, ou seja, é uma falsidade que ele está vivendo, assim, do ponto de vista do movimento negro e assim por diante, porque você começa a ficar tudo esfacelado. E os grandes problemas que afligem a humanidade continuam os mesmos. Continua a pobreza, a miséria, as pessoas continuam passando fome, ou seja, aqueles que são os problemas da espécie mesmo, da má distribuição de renda, por exemplo, eles continuam sendo eles ficam de lado, né? Então, ou seja, tudo isso para dizer que
um pouco essa questão da característica da grande narrativa e das micros. As micros é entrar dentro desse mundo da pós-modernidade, me parece. Antes de cada... Tá, vou ficar quieto por hora. O que você está pensando com relação a... Tá. Então, você falou do objeto, né? Vamos... Assim, eu já tentei, já fiz alguns experimentos aqui com os meus alunos. Por exemplo, pedi eles para me contarem, passavam uma pergunta ou mandavam um áudio, pedia para eles me contar, para eles me contarem como que tinha sido o ensino de ciências no ensino fundamental. Ah, foi legal. Então, eu não sei se eu deixar em aberto durante a pesquisa para que eles digam o que eles querem vai surtir o efeito desejado. Eu acho que algumas perguntas bem feitas, um ambiente bem preparado, um contato prévio para eles terem confiança de falar as coisas para mim, vai ser necessário. Acho que é justamente isso que não acontece. Então, talvez uma entrevista semi-estruturada, ou algumas perguntas só para desencadear, não sei. Se deixar livre, eu vou conseguir, né? Não sei. Estou tentando pensar, estou vendo aqui vários, né? Vários estão nos vendo. Aí eu olho para o Tiago, olho para o Ângelo, eu estou olhando e tal. Aí me lembra algumas coisas. Por exemplo, a última uma das conversas que eu tive com o Tiago, também tem a ver com a Aline também, essa questão por exemplo, o mundo da vida, que o Habermas está falando lá, ele é um compromisso com o outro, né? De ouvir o outro, suportar o outro, de ajudar, de ser ajudado. Então, esse que não está pensando no retorno imediato, do ponto de vista de te dou uma coisa, você me dá outra, onde que impera a racionalidade instrumental, que é o mundo da ciência, o mundo da técnica. Então, é uma preocupação com o outro, né? De ouvi-lo, de se preocupar e tal. Então, agora me perdi um pouco. Estava falando da... O mundo da vida. Lembrei. Então, por exemplo, quando o Tiago estava lá, fazendo a conversa dele com o pessoal lá na escola, lá no Polemar, os menininhos, para que eles se envolvessem no processo. Ah, quem é você, de onde você veio, tal. Para fazer o esboço de autoanálise, o esboço de autoanálise seria esse compromisso com o outro. Então, foi o que o Marcos fez com os meninos lá no CEPAI. É o que perturbou a cabeça do Alisson lá no... É o que incomoda a Aline também. Tem que se envolver, que mexe com a Aline, que tem que se envolver com os meninos e com as meninas da escola, né? Então, esse elemento é do mundo da vida, né? Então, ou seja, fazer isso hoje, dentro do contexto nosso, é desafiador, assim, no sentido, o GGP seria uma tentativa da gente ampliar a conversa. Então, por exemplo, o que está me angustiando? Eu estou parado, assim. Eu estou entendendo que está tudo parado no GGP, assim. As pessoas estão paradas, estão fazendo as coisas e tal. Eu não estou atazanando ninguém. Mas eu falo assim, estou me colocando à disposição das pessoas. E aí, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Posso ajudar? Tal. Eu vou começar a entrar em contato com os professores para falar, e aí, tudo bem com vocês? O que está acontecendo? Quer falar? Quer conversar? Ou seja, porque não é só fazer coisa na escola. Tem o lugar da viagem também, que é o GGP, é o lugar da viagem também. Entende? Então, esse barcão que a gente está
está caminhando todo mundo junto. Então, eu preciso conversar com eles, porque para mim faz sentido, faz falta. Pô, não é essa a ideia? Então, esse é a conversa dos menininhos lá na escola, conversar com eles. Tal. Como que a gente vai fazer isso nesse contexto? Né, que não pode ter o contato mais físico, no caso, né? Não está tendo tanto. Né? Então, esse é dentro desse contexto. E aí, por que eu estou falando desse contexto? Porque qual que é a força, como que o pessoal está juntando as pessoas? A pergunta é como que se junta pessoas? Como que estão se conseguindo? Como que o pessoal junta na atual circunstância? Como que o pessoal consegue juntar pessoas? Se eles tiverem o mesmo objetivo em comum. Então, eu estava lembrando de que nas redes sociais tem um elemento que mobiliza a pessoa, que pelo menos agrupa. É a questão do ódio ou do inimigo, né? Ou seja, junta pessoas, canaliza pessoas, aglutina, as pessoas ficam se debatendo. Ou seja, vão pegar os petistas, vão pegar o Bozo e não sei o quê, sabe? E fica nessa. Então, assim, o ódio é um elemento senão não é para entendimento nenhum lá, certo? É para linchar os outros. É só ódio, né? Ninguém está entendendo nada, mas está juntando pessoas. Então, a minha preocupação é que o processo de juntar pessoas para o entendimento é um processo demorado. Tá certo? É isso que está me deixando angustiado. Construir laços com as pessoas de responsabilidade, de compromisso, é algo que demanda muito tempo. Todos aqui sabem disso. Tempo de conversa que eu tenho com vocês, sabe? A preocupação, então, ou seja, de manter, né? Então, eu não sei, eu não sei se a gente conseguiria algo desse tipo no tempo do doutorado, por exemplo. Eu vou te falar o que eu penso. Então fala aí, vamos para Eu penso, como eu já tinha pensado antes, que eu estou afastada por 2 anos. Eu só vou conseguir ter essa aproximação, ganhar, fazer parte do mundo da vida deles, se eu voltar para a sala de aula. O que eu penso, até porque é o lugar que eu gosto de ficar mesmo. O que eu penso é que eu vou terminar o doutorado lecionando. Vou ter que me virar aí do jeito que for necessário, porque eu chegar. A maioria dos trabalhos que eu vi que envolvem pesquisa narrativa, você até me mandou um texto agora, eu vou olhar. Mas eu vi dissertações, teses, essas coisas, eles chegam com um script de entrevista as pessoas, a partir dessa entrevista eles fazem a análise deles, então a fala das pessoas foram perdidas, de certo modo. Do meu ponto de ver, a narrativa em si, se eu tivesse condições de utilizar as falas deles para compor meu trabalho, eu acho que seria original. Assim, respeitoso. Mas a gente sabe que a academia exige alguns critérios, então você tem que fazer categoria de análise, de não sei o quê, e acaba que, eu não sei se eu teria essa liberdade, né? Mas o que eu tenho praticamente certeza é de que eu vou ter que terminar em sala de aula, não tenho condições de chegar e querer que eles construam narrativas se eu vou ser só uma pesquisadora externa. Isso é uma consciência que eu tenho e que eu acho que vai ser necessário de terminar dando aula, né? Envolvida no processo. Literalmente, você falou. O processo de juntar pessoas é muito difícil, é demorado. Como professora, trabalhando 2, 3 anos com eles, eu não consigo juntar hoje as pessoas assim. Eu não sei também se eu conseguiria, né? O ensino médio é muito estranho. É um ambiente estranho, acho estranho.
E tem também, assim, outro ponto de vista. A gente já se depara com esses meninos assim no ensino médio. Talvez tentar investigar antes de chegarem no ensino médio, né? Isso eu acho que é a etapa da pesquisa, Sabrina. Então, por exemplo, o que assim, ó, só para tentar brincar um pouquinho. Se eu falo assim, Ângelo, né? Quando eu começo a conversar com vocês, né? Falar, olha, quando eu era moleque lá em Arealva, o pessoal tirava sarro na minha cara, falava que era bobo. Continua sendo bobo, certo? Continua sendo bobo. Mas era bobo lá, tal, o pessoal, eu me sentia pequenininho, sempre, tá. Vocês estão careca de ouvir isso, João, certo? Para mim, aquilo lá não era vivência, né, cara? Para mim, aquilo lá era experiência, sabe? Experiência. Porque não foi só viver aquilo lá, aquilo me marca até hoje, eu tento ressignificar aquilo. Aquilo serve de base para entender as coisas, né, de poder projetar as coisas para o futuro. Então, ou seja, eu não sei, esse agora vem a parte diferente, me parece. Eu não sei se as pessoas que trabalharam com as entrevistas, elas estavam atentas aos elementos que eram experienciais das pessoas, ou se eram elementos de vivência das pessoas. Então, ou seja, se a gente, então, ou seja, cavar na entrevista, na conversa com as pessoas, aí, para tirar as coisas que de fato são significativas para elas, né? Então, ou seja, quando você começa a ver um piso da pessoa, aí você vai lá e fala, e aí? Uma conta, meu pai era padeiro, minha mãe era sei lá o quê. Tá, para ela está contando, só que ainda não está muito claro o que de fato aquilo é uma experiência. Ela só está contando o que ela vive. Ainda não está, está na superfície ainda. Na hora que começa a ter os insights, de perceber aquilo que move, aquilo que foi significativo. Então, por exemplo, assim, teve um cara que me contou lá, você não me recorda quem era, recordo, sim, que não vale a pena falar, que não interessa. A ideia é que o cara falou assim, olha, eu era bonzinho, eu ajudava todo mundo, né? Não, desculpa, o cara fica quieto, o cara fica quieto na aula, fica quieto. Aí você propõe as coisas para ele, quanto tem que entregar. Aí no mundo dele, vai para o culto, vai para a igreja, se envolve com o povo lá, tal, quer ser pastor, sei lá o diabo que quer ser. Aí tem lá a ideia de ajudar os outros. Aí você pergunta para ele assim, fulano, eu não estou entendendo você. Me ajuda, lógico, eu falei desse jeito, mas me ajuda a entender uma coisa. Você é tão religioso, tão, né, preocupado com as pessoas, tal. E por que você é tão parado, passivo, transparente, né? Então, assim, por que você não se envolve com as pessoas, né? Por que você não se preocupa em cuidar um dos outros aqui na universidade, estabelecer relação com as pessoas, né? Por que você cai fora, né? Por que você... professor, é uma longa história. Então, conta que eu vou te ouvir. Pode falar. Então, lá no ensino médio, tinha um professor de física, que era diretor da escola, que fazia a gente, dava espaço para a gente, que o senhor dá para a gente aqui, e não sei o que, tal. E a gente ajudava os alunos, e não sei o quê. E aí, um belo dia, eu lá ajudando o pessoal, tudo, ajudando as pessoas, um belo dia, arranjei uma namorada, tal, beleza. Um belo dia, o pessoal olhava para minha cara e dava risada. Começaram a dar risada, olhava na minha cara, dava risada, olhava na minha risada. Eu lá ajudando os outros. Aí, o pessoal lá falou assim, ô fulano, você é corno. Você é corno, você fica ajudando os outros, se preocupando em ajudar os outros aí,
Só que sua esposa tá te chifrando, né? Seu namorado tá te chifrando, não sei o quê, e todo mundo tira sal na sua cara. O que o cara fez? Retraiu. Ele deixou de conversar com as pessoas. Ele só vai na igreja, reza, porque ele acha que está procurando o grande amor da vida dele, que não traia ele, que não sei o quê. Mas ele pegou, sempre vê as coisas com desconfiança. Então, para ele, aquilo lá era importante, de fato. Ou seja, só que isso aí era 1h30 da manhã conversando com o cara. Entendeu? Então, ou seja, dá para fazer coisa assim, desse tipo, mas aí a maneira de construir aquelas entrevistas, eu não sei nem se chama entrevista, é isso? Entendeu? Também não sei. Mas eu acho que dá assim. Eu já falei demais. Já. Mas. A pergunta correta, né? Ou da condução a esse momento. Não. O senhor estava falando de vivência versus experiência, né? Como se o que ele tivesse falado antes fosse só vivência e não experiência. Mas talvez o Bertô vai dizer que as narrativas já são a melhor. O senhor só não tinha acessado a experiência que justificava ou dava um motivo do isolamento social dele. Mas as outras também são experiências, se ele se propôs a narrar. Não estou entendendo, mas a questão por exemplo, essa conversa que a gente teve, né? Assim, ela não terminou, tá lá. Ela deu uma parada, né? Mas eu sei que dá para retomar a conversa. Agora a gente já sabe coisas, né? Que são importantes, né? E aí, qual que é? Ou seja, eu estou entendendo que hoje eu consigo conversar com ele, com essa pessoa, né? E falar, me colocar no lugar mais adequado para avançar as coisas, né? Mais significativas, de fato. Ou seja, se a gente se trabalhasse, se a gente trabalhasse, se o exercício fosse só de escuta, Sabrina, você falou do cachorro lá, né? Se o exercício fosse de escuta, uma escuta atenta, eu acho que se conseguisse conversar com os, não sei, com o professor, que a professora está dando aula lá na escola onde você lecionava, né? Onde você leciona, e criar esse espaço para eles de conversa, né? Pode ser por zap, isso vai demandar uma energia sua, uma energia razoável da sua parte, mas é isso mesmo, certo? Mas a construção, qual que seria não a promessa, né? Mas qual que é que seria, para que você estaria trabalhando lá, né? Assim, o que estaria sendo colocado na mesa? De espaço, um lugar para a gente conversar, começar a pensar em ensino de física, né? Procurar ver as experiências que de fato eles tiveram, que são diferentes das vivências. Ou seja, se consegue construir um espaço de diálogo desse tipo, dá para pensar em cima disso. Assim, dá para, eu acho que, não sei, estou pensando. Foi uma coisa que eu pensei, tinha pensado
Bom, mas eu tinha pensado em termos de validação, né? Quando o Walter Benjamin fala da narrativa genuína, que ele diz que hoje você tem muitas narrativas que são impregnadas de outras vozes, né? Alguma coisa nesse sentido. A pessoa fala, mas é um discurso que não é dela. Então, talvez fala por conveniência, fala para se ver livre de você. Então, essas coisas nesse sentido. Como que eu validar, durante a pesquisa em si, como é que eu conseguiria validar, identificar o que é realmente uma narrativa genuína e o que é só alguma coisa para me desconversar, entendeu? Eu já tinha até me preocupado com isso também. Como saber identificar? Ou talvez conseguir identificar níveis de narrativa, que às vezes a pessoa começa falando superficialmente, aí ela vai se habituando a você, criando uma certa confiança, e ela vai retomando memórias que são. Sumiu. Ó, semana passada a gente viu o Fidel. Essa semana a gente viu o Mel. Tem bicho nisso. Não, não tem mal em casa, não. Meu pai não gosta muito de cachorro, gato, essas coisas assim, não. Ele sofreu muito quando era pequeno com esses animais, aí a gente não tem nada aqui. Eu até tive um cachorro aqui um tempo, mas ele até fugiu. Então não tem mais nada aqui, não. E o Anjo? Tem bichinho, Anjo? Tem um gato que mora aqui. Como que ele chama? Eu só mora aí. O nome dele é Léo, companheiro de casa. Não sei onde ele tá agora, não. Deve estar fazendo bagunça. Ai, ai. O Ângelo é todo organizado, olha, os livrinhos tudo acertado atrás dele. Tá faltando uns, a gente impressa, o povo não devolve. Jura? Sim. Geralmente essas organizações demais aí é tipo psicopata, viu? Eu não confio muito nesse trem, não. Mas talvez seja. Tem gente que já até desligou, que eu não quero falar disso aí, não. Já E aí, Aline, como você tá, filha? Tô aqui no isolamento cheio de gente em casa. É? Mas tá tranquilo. Ai, complicado. Porque quem tá aí com você? Sua mãe, seu pai, sua irmã? A minha irmã veio de Jataí com o namorado, estão passando esse período aqui com a gente. Eu tô acostumada a ficar o dia inteiro sozinha dentro de casa, ter muita gente é complicado. Eu vou falar para vocês, então, já que se a Sabrina voltar, eu repito para ela. Estava pensando assim, em relação ao que a gente está falando, de criação dessas micro narrativas e essa liberdade de fala, eu acho que ela disse em respeito de voltar para a escola, acho que se não for dessa maneira, vai ser muito difícil, porque como você estava contando da sua experiência, né, da sua história com o aluno, se a pessoa não tiver a liberdade, não tiver intimidade para contar, realmente não vai ter essa conversa genuína. É muito difícil a pessoa se abrir, mesmo que seja em pequenas falas, de forma genuína, sem racionalizar demais, se ela não tiver uma cumplicidade com a pessoa que ela está falando. E aí, eu pensando em uma possibilidade, seria, por exemplo, em vez de ela levar, por exemplo, um roteiro de entrevista, propor um diálogo entre os próprios alunos e que eles registrassem essas falas entre eles.
Por que eu pensei isso? Porque, por exemplo, quando a gente tem os grupos dos PGPs. Eu tenho um grupo do PGP-JBR, eu tenho um grupo de PGP-JBR que tem todo mundo, inclusive pessoas que não estão mais, o Luiz, o Thiago, e eu tenho um grupo do PGP só com as estagiárias atuais, e eu sei que elas têm um grupo só entre elas. Então, qual que é a necessidade dessa quantidade de grupos? Porque cada grupo desse tem um nível de liberdade de fala. Então, aonde é que essa fala vai ser mais genuína? Entre elas. Entre as meninas, elas têm condições de falar coisas e de pensar coisas que só depois que tiver bem organizada que elas vão trazer para mim, ou que depois vai trazer para o Luiz, e assim por diante. Acho que essa intimidade é fundamental e talvez colocar eles para falar entre eles possibilite que eles desenvolvam uma narrativa um pouco mais sincera, mais genuína, traga mais elementos. Se essa discussão for feita entre eles. Porque, sabe uma coisa, assim, eu fico imaginando assim, no final das contas, a gente sempre tem como vou dizer? Então, por exemplo, na minha caminhada em particular, assim, a questão de tentar respeitar o outro, de apoiar vocês, é uma forma de eu lidar com aquilo que eu não tinha na minha infância, por exemplo, certo? De acreditar em vocês, ficar perto de vocês é uma maneira de dar vazão para essa questão que é íntima, digamos assim, né? Mas, de certa forma, ela vai amarrando a... Vocês também vão se vendo nisso aí também, né? Mas, então, assim, o que me deixa um pouco mais preocupado de ter sensibilidade, de perceber essas coisas. Então, por exemplo, o pessoal canalizou o ódio ao PT, por exemplo. Aí vai em cima disso e aí mobiliza um monte de gente, mas em cima desse tipo de... que não agrega nada, né, de fato. Só fica batendo cabeça, as pessoas ficam... E não tem entendimento lá. Então, a brincadeira do esforço, do que a gente aqui, né? Então, por exemplo, eu vou tentar falar de outro jeito. Então, eu convivo com vocês, estou perto de vocês, digamos assim, estamos juntos, estou junto de vocês, tal, estou conversando. E aí, o trabalho do mestrado, doutorado, do TCC, é uma parte da história, não é só isso, que não se resume a isso. Essa conversa nossa aqui, a orientação minha não é só nessa dimensão, né? Então, aí... Então, no dia que a dona Silvia, por exemplo, foi lá, conseguiu publicar um trabalho no SNEF, lá na USP, foi no SNEF, levar um trabalho lá. Aí eu fiquei contente, eu fiquei feliz, né? Porque as pessoas do lado dela não duvidavam da capacidade dela de fazer isso, né? Na família dela, tudo. E aí vai junto, pega o ônibus e vai, papapá. Ou seja, para mim aquilo lá não era uma vivência, para mim era uma experiência, né? Então, assim, para mim foi mais marcante a situação, né? Então, eu me realizei naquela situação lá. Tá. Acho que, então, ou seja, quando estiver conversando com os meninos e com as meninas, ter atento às vontades, né? Aos sonhos das pessoas, aquilo que mexe com as pessoas, né? Ou seja, se já identificar de fato aquilo que de fato é experiência para as pessoas, já é algo também só de construir um espaço para que as experiências emerjam,
Não, emerjam, é com E mesmo, de emergir. Ou seja, apareçam, né? Já é algo fantástico para Sabrina, assim, certo? Eu acho que se conseguir que as experiências apareçam de fato, né? Não numa conversa, assim, agora ela faça uma entrevista, né? Mas uma conversa sistemática, frequente. Então, de um grupo, não precisa ser vários, mas sabe, acho que já ajudaria bastante. Luiz, Oi. é, alguém aqui já fez o tal do grupo focal? Não seria um ambiente para isso? Igual a Aline falou, de deixar eles conversarem entre eles, talvez a partir de um tema? Desculpa, eu sou cético com essas porcarias. Desculpa. Uhum. É assim, ó, tudo que é muito rápido é uma merda nessas coisas, certo? Tudo que é muito rápido é muito. Ela cai tudo em vivência. Vai lá, ela tem que me livrar disso aqui, eu vou fazer um favor para a pessoa, vou lá, participo disso. E agora eu vou contar uma outra coisa. Acho que está naquela. Tá. Mas assim, a brincadeira, no final das contas, o aparente, o que está muito na cara, é sempre muito enganador, certo? É por isso que surgiu a filosofia, porque era essa preocupação de ver além do que está na cara, e por aí vai. Aí o que acontece? O, todos aqui, eu acho que todos aqui, ó, têm uma ideia do esforço que é fazer um trabalho de significado. Então, por exemplo, teve um colega nosso, se estivesse aqui, eu ia falar o nome dele, mas não está, então não posso falar. Mas o Figurinha, o que faz parte do nosso grupo aqui, eu falo para ele, fulano, vai trabalhar com os meninos, fica junto dos meninos. Tá. Ah, não vou fazer. Ah, não é que não vou fazer, vou fazer. Aí não fazia. Ah, vai trabalhar com o pessoal lá da escola, assim, os meninos que tá o grupo lá, vai conversar com eles, para levar seu trabalho junto, né? O rapaz não fez. Aí foi indo. Toda vez assim, que a gente induzia, sinalizava para ele se aproximar dos alunos, ele não ia. Aí o que acontece? Para ele poder defender o TCC dele, o que ele vai fazer? Vai pegar o conteúdo da internet e vai fazer análise argumentativa, certo? Ou seja, no final das contas, o que era para ser uma experiência virou, sei lá o que virou, agora vai só analisar o que está lá. E o desafio era que ele se envolvesse com os meninos da escola, esse rapaz aí, esse jovem, entende? Porque tinha outras coisas por trás envolvidas. E não foi assim, entendeu? Paciência, viu? Bola para frente e tal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Trabalhos feitos de maneira muito curta, assim, apliquei um treco, depois publica. Ah, fiz tal coisa, depois publica. Eles são muito, eu acho que são pobres, viu, Sabrina? Essa é a minha. Eu falo pelo formato, não nem pelo nome, assim. Pelo formato de se reunir pessoas que tenha talvez as mesmas visões. Não que fosse uma sessão, duas, porque eu sei que é nada aligerado, mas o movimento de se reunir para que eles começassem a falar entre eles, e depois talvez ter a liberdade de entre os grupos falarem, né, e depois ir para algo mais público, assim, criar a coragem de falar, não sei. Isso aí é um PGP, praticamente. Montar um PGP dentro da escola. Seria começar por pequenos grupos e aí vai compartilhando entre os grupos e depois para a escola toda, no caso. Assim, o que eu vejo, que o problema central aí, por mais que você vai analisar a narrativa, o esforço seu não vai ficar
em pegar a narrativa. O esforço maior vai ser você conseguir mobilizar esses alunos. Exato. E aí, se você parar para pensar, você falando lá do desencantamento na física, eu não vejo que tem um desencantamento na física, você tem um desencantamento na escola como um todo. Porque se você fala com todos os professores vão falar a mesma coisa, porque então a escola que não está sabendo conversar com os alunos. E aí você vê os alunos, até em dia assim, que você fala na cara do aluno, não vai ter nada na escola. O moleque ele aparece lá ainda vai menino lá, porque eles gostam na escola, mas não gostam do que a escola fazem com eles, por exemplo. Aí, não sei, tentar pensar em que momentos que os alunos eles são levados a construir alguma coisa, de fato. Se você pegar, isso aí é mínimo, né? A oportunidade em que eles são levados a construir alguma coisa de fato, né? Você tem eles fazendo tarefa, né? Vocês vão fazer tarefa para ganhar ponto, para ganhar visto, e acaba que a coisa fica sempre resumida a isso. E nos poucos momentos onde você vê ele se mobilizando em torno de alguma coisa, é algo que não fica restrito a uma disciplina em si. Lá na escola que eu trabalho, por exemplo, eu vejo a professora de português, ela consegue fazer bastante isso, mas ela trabalha muito teatro com os alunos. Eu vejo ela trabalhando bastante o teatro, então é uma coisa que não fica dentro da sala de aula. Né? Outra professora que eu vejo que consegue fazer bastante isso é a professora de educação física. Ela consegue mobilizar os alunos demais lá dentro daquela escola. Consegue questão de interclasse, a questão da festa junina. Então, são coisas que os alunos têm interesse, né? E eles se mobilizam em torno disso. Então, acho que o esforço maior é tentar construir alguma coisa que os alunos vão dar valor e tentar se mobilizar. Lógico que não vai ser todo mundo. Eu acho que é meio difícil você conseguir mobilizar todo mundo, mas conseguir mobilizar um grupo de alunos que vai demonstrar interesse em cima disso. E aí que está um pouco do que eu tinha falado com o Luiz, né? Você tem na sala, geralmente, uns 4, 5 alunos que eles vão para a escola e vão para aprender e para a sua disciplina eles vão porque eles gostam da sua disciplina, né? Você tem. Por que como que isso se manteve neles, né? E não se mantém nos outros? O desejo por saber mais coisas, no caso sobre física, por exemplo, e que não acontece para os outros. E aí o que a gente tem muito de pesquisas são as pesquisas que envolvem esses meninos que querem, que continuam, que vão além, e os outros que não querem, que não continuam e vão além, eles acabam sendo esquecidos. O que acontece para os outros, que aí no caso seria a maioria, para eles se desinteressarem em que momento isso aconteceu, por que aconteceu, se foi com a escola de modo geral, se começou com a disciplina. Então, a gente tentar ouvir a história dos que não querem, entendeu? E aí, realmente, como mobilizar eles a contarem pra gente o porquê que eles não querem, né? Esse é o ponto. Estão me ouvindo? Tô. Finalmente sofri aqui, peraí. Ó, o primeiro ponto da inserção no colégio, né? É importante, acho, pelo fato lá de que Bourdieu fala da autoridade escolar, né? Do trabalho escolar. Então, é necessário estar inserido na escola para ter esse reconhecimento do estudante. E aí não é necessariamente você ter simpatia ou empatia. É o que o Luiz comenta da gente confiar, por exemplo, em cortar o cabelo, né? Porque a gente deixa a pessoa colocar o navalha no nosso pescoço. Então, quando a gente cumpre com o trabalho escolar imposto pela escola, o estudante vê essa figura de autoridade escolar agora, e é legitimado. E aí, você comentou qual que vai ser a narrativa importante, né? A Marilena Chaui, que é uma filósofa brasileira, ela dá uma contribuição da ideia de realidade. A realidade, ela fala que vai ser o diálogo entre o material, entre o concreto e a ideia que você tem dele. Então, quando eu vejo uma cadeira e eu tenho a ideia do que é aquela cadeira, então ali eu constituo a minha realidade.
Então, é importante identificar, em cada narrativa, o que é o significado que aquele estudante está passando daquela narrativa dele. Por exemplo, família. A gente vai falar que família é o quê? Formada por família nuclear, um homem, uma mulher, 2 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Então, pegar e ver o significado daquela palavra, daquela frase, e ver, então, se ela é uma experiência, outra palavra que eu esqueci agora, para aquele indivíduo. E aí, por exemplo, para atingir os que não gostam, né, uma coisa que eu fiz, não eu tinha tempo, né? Por exemplo, os estudantes que gostam de esporte, né, que você falou, por exemplo, as professoras de educação física conseguem mais. Durante o Compex, no CEPAI, teve um jogo interno lá, nem foi jogo interno direito. Então, eu não fui para o Compex em 2018 e compareci nos jogos internos dos estudantes. E aí eu consegui algumas narrativas desses estudantes que participaram dos jogos como atletas, que eu não consegui na monitoria, dentro de sala de aula, e por aí vai. Acho que é isso. Tem uma outra coisa interessante. Dá para, assim, se a Sabrina está tão preocupada, assim, com relação a por que os alunos não gostam de física, que não leva eles a gostar tanto de física e coisa do tipo, ou seja, procurar se entender, assim, o que foi tão marcante assim ao ponto de eles não gostarem da física ou do pensa e tal, né? Ou seja, o que está amarrado junto? O que vai estar amarrado junto? Isso é interessante? É interessante também. Ou seja, que tipo de experiência está acoplada ao não gostar de física, né? Não assim, porque eu não gosto porque tem matemática. Não é isso. Ou seja, isso aí está careca de ouvir isso. A questão é que está acoplado junto com não gostar de física. Pô, que experiência foi essa? Qual é o contexto? Isso também é importante. Ou seja, também vai precisar, só que para isso também vai precisar isso que você fez também, né, Marco? Vai precisar do contato com os caras lá, do menino, ouvir, devolver, melhorar melhorar a conversa com eles, né? Porque vai ter que ser um esforço. Acho que a sacada aí é construir esse espaço de diálogo com a molecada. Se esse for, de fato, o caminho. Não tem outra alternativa. Assim, não tem... essa construção desse espaço de conversa, ele é o mais importante de tudo, assim, do trabalho. A questão da apropriação dos referenciais, dos estudos, a Sabrina vem fazendo. Aí depois fazer o recorte, ver qual que é o referencial e tal. E vou dizer mais uma coisa. A questão da avaliação vai estar junto de novo. Só que ela não é daquele jeito que o Lucchesi fica falando. Aí tem a ver com aquela história do Alisson, tem a ver com a questão do esboço de autoanálise, que é a tomada de consciência do lugar dele na sociedade. De que modo que ele faz a leitura, de se entender o lugar que ele ocupa. Então, assim, nossa, é por isso que eu me excluo, é por isso que eu tenho tais alternativas. Isso, o Lucchesi não passa nem perto. Então, a avaliação que você colocou lá é o que o Alisson vem sinalizando. Ou seja, essa tomada de assim, eu gosto de física. Se tem aluna que gosta de física, porque, na verdade, ele era o topeira da escola, ninguém dava bola para ele, e a física era o lugar que as pessoas reconheceram como algo importante. Na sala de aula, por exemplo. Dá para citar vários que passaram por isso. Sabe? Ou é o lugar de esconder, na física é o lugar de esconderijo, de proteção do cara. Tem várias coisas na física. Não é só porque ela é bonita do ponto de vista
de explicar as coisas. Mas, do ponto de vista existencial, ela tem essas coisas junto dela, né? Então, eu acho que a avaliação ganha outra dimensão. E não passa nem perto daquelas. Assim, o que não passa nem perto. Dessa tomar, por exemplo, nesse texto que eu te mandei, acho que é bom também, pode colocar para o grupo depois, para todo mundo. Lá vai falar de consciência histórica, vai falar de historiografia. Historiografia é essa capacidade da gente pegar e conseguir contar uma história. Então, por exemplo, nós, todos aqui, ó, todos, conseguem contar histórias na forma de texto, uma estrutura textual. Todos aqui estão fazendo historiografia. Agora, tem aquelas histórias das pessoas que elas não têm técnica de escrita, eles estão narrando história só. Não tem historiografia lá, no sentido dessa definição que eu estou colocando, né? E elas são tão importantes quanto é delas que o mundo da vida vai falar. É dessas histórias aí, ó. Certo? Então, o pessoal fica aí, colocando de outro jeito. A gente fica brigando. Ah, é anticiência. Aí você vai lá e começa a chamar. Ah, olha, pela física, a definição é essa força aqui. A Terra não é plana por causa desse. O cara olha e fala assim, vai catar coquinho, você, seu trouxa. Entendeu? Ele já está avesso, já está armado. Agora, se você talvez pegue histórias mais genuínas de experiências de fato, né? Pessoas que passaram, o cara vai lá, você fala para o cara, ó, coronavírus, ele existe, ele ataca o pulmão. Aí o cara fala, eu não, o Bozo falou que dá para sair lá, que não sei o quê, né? Gripezinha, o Trump falou, tal. Aí na hora que o cara pega e vai para a UTI e fica lá 21 dias lá, entre a vida e a morte, aquela experiência lá, eu acho que entendeu o que eu estou falando? Não é a mesma coisa de ficar. É uma historinha, tem a história dele por trás. Aí começa. Professor, nesse sentido, então, existe diferença, tipo, objetiva, de finalidade que a gente tem com o trabalho, diferenciar gostar e saber a importância? A gente tem que ensinar eles a gostar ou ensinar a importância da... Entende? Não só para a física, mas no ensino no geral. O que você acha? Você fez a pergunta e o que você. Então, não sei, não tenho essa... Não tem Mas essa eu acho que é uma dúvida. boa pergunta. Porque se a gente separa os que gostam de física e os outros, como é que faz? Entende? Ou ensina todos a importância e quem gostar, que se vira, não sei. Eu não sei, mas eu não sei. A sua colocação é legal pra caramba, gente. Porque, assim, mas eles sabem por quê que não gostam? Boa pergunta. Então, acho que essa tomada de consciência ela é muito mais importante. Aí vai no sentido da avaliação que transcende a notinha do Lucchesi, do cara saber o arcabouço histórico, né? A cultura sistematizada, que é a herança que ficou lá. Mas como que ele se relaciona com ela? Qual é o papel dele com relação a essa apropriação da cultura? A pergunta é por que eu tenho que aprender? Essa pergunta ela é fantástica. Por que eu tenho que aprender alguma coisa? Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que saber isso? Essa pergunta Então, ou seja, a avaliação nega isso aí. Não tem que discutir isso. E é, de certa forma, o que diferencia a grande narrativa da micronarrativa, da pós-modernidade. A pós-modernidade está ligada com o gozo, o cara está pensando no ego dele. A grande narrativa está expressando a espécie. Olha, da nossa grande jornada na Terra, ela fala assim para você, o Ângelo,
E aí? Os deuses nos colocaram aqui. E a gente tem que se manter vivo. Tem que, a realidade não se mostra para a gente como é que ela é. E aí, o que a gente faz? Pula dentro do buraco, se mata? Né? Ou seja, o grande convite na grande narrativa é: vamos viajar juntos? Vamos se manter vivos? Vamos conhecer os lugares para poder se manter vivo? Né? Aprende isso aí, moleque. Não tem a discussão da utopia que está por trás. Né? Ou seja, não tem isso lá. Será que seria possível, por exemplo, a partir tentar conseguir essas narrativas primeiramente, né? Me aproximar, etc. Tudo que a gente já falou. De posse dessas narrativas, né? Conseguir identificar elas em o que seriam grandes narrativas, o que eu poderia considerar como, não, isso aqui tem um aspecto de grande narrativa, esse aqui tem um aspecto de pequena narrativa, isso aqui expressa uma micronarrativa. E a partir disso, de identificar que tipo de narrativa eu tenho ali naquele texto, identificar como é o comportamento, como é o relacionamento dessa pessoa com o ensino de física, por exemplo. Como que essa narrativa, seja grande, micro, pequena, informa para mim o relacionamento que esse sujeito tem com o ensino. Talvez de modo geral, né? Ensino de ciências, ensino de... Será que a narrativa dele... Primeiro, se eu consigo verificar aspectos desses tipos de narrativa e o que esses tipos de narrativas vão informar sobre a forma como ele se relaciona com o conhecimento científico, talvez, ou com a ciência, ou com a própria disciplina de física. Daria? Seria um caminho? Pessoal, você tá mutado. Eu estava mutado. Obrigado. Não escutei nada. Hoje, repete a pergunta, filho. Depois eu volto. Depois te... Anjo, qual que é a sua pergunta que você fez, filho? Minha pergunta era se existe uma diferença objetiva quando a gente está buscando, né, a finalidade do trabalho entre mostrar a importância a pessoa saber a importância de se aprender a matéria e gostar da matéria. A gente diferencia essas duas coisas como se fossem dois caminhos, ou objetivamente falando é uma coisa só, independente do trabalho que a gente fizer, né? A gente chega nesse... E a Sabrina falou o que, Sabrina? Só para... Não, responde ele primeiro, senão a gente vai misturar tudo. Não, mas é que eu estou tentando juntar as coisas. Tá, eu falei assim, se a partir das narrativas que a gente conseguir, é possível, se elas se referem a grandes narrativas, pequenas ou micro narrativas, e se a partir dessas narrativas a gente consegue identificar as relações que essa pessoa estabelece com o conhecimento científico. Não, pode ser. É que se você fazendo isso, dá para responder a pergunta do Anjo. Ou seja, a avaliação que vai além do Luquez responde aquela pergunta do Anjo. Você dá certo encaminhamento para a pergunta do Anjo. Esse é o papel das narrativas. É porque, a depender da forma como a pessoa fala sobre o ensino,
demonstra se ele gosta, ou se ele só sabe, ou se ele nem sabe. Ou se ele sabe e gosta, ou se ele sabe e não gosta. Nesse sentido? Eu acho que vai um pouquinho para frente, vai um pouquinho no sentido de ele entender o que está acontecendo com ele. É que na minha cabeça, a Caora não está aqui, não sei se está aqui, onde ela está, mas... Saiu. Tá aí? Eu acho que saiu. Ah, tá, paciência. Aí o que acontece? Aí a brincadeira é o seguinte, no trabalho da Calara, essa tomada de consciência, o papel, o momento que ele está vivendo, o papel de entender isso, o que está acontecendo, não pelo que os outros estão falando, mas pelo estudo dela, pela organização dela, e como que ela deu encaminhamento para isso, responde, dá elemento para responder a questão do Ângelo. Foi esse entendimento que ela ganhou. Assim, Em que sentido? Você fala que a pessoa começa a compreender o impacto que aquele conhecimento tem no contexto, na vida? A brincadeira assim, a brincadeira assim, por que você narra as coisas, né? A gente pode narrar para preservar as coisas, pode narrar para projetar coisa para o futuro. Está escrito no texto ó, que vocês vão depois acessar. Ou se não, para compreender o estado presente. É a tomada de consciência. Quando você faz a provinha lá, você faz uma atividade e entrega para o professor, você não está tomando consciência de nada. Você não está. A questão da projeção também, muito pouca. Então, ou seja, não tem essa dimensão da compreensão, não tem a consciência do que. Por que estou sendo avaliado por isso? Por que estou passando? Por que eu tenho que aprender isso? Não tem essa avaliação, não tem essa dimensão lá de discussão. E aí as pessoas podem. O cara começa a ter terraplanista, o cara. Você pode reprovar o cara ou não. Porque ele tirou 4, tirou 5, já está aprovado. Tudo essas coisas não são discutidas lá. Pô, mas o cara tirou. Foi melhorando, tirou 4, não pode ser aprovado? Só porque não chegou no 5? Sabe? Não sei, cara. Eu estou tentando dizer que a narrativa, assim, o trabalho, se ele permitir que a pessoa compreenda o que está acontecendo com ela, que nem eu estava falando assim, ó, eu falei para o Alisson, Alisson, eu devo para você bastante. Certo? Eu falei para o Alisson. O Alisson falou assim, como assim você deve para mim? Eu devo para o Alisson, eu devo para o Thiago, eu devo para o Marcos, devo para todos vocês aqui. Ó. Gabriel, Aline, Vinícius, você, Sabrina, cachorro da Sabrina. Eu tenho uma dívida muito grande com vocês. Não é vocês que devem para mim, eu que devo para vocês. Aí os caras falam, você é louco. Não. Essa tomada de consciência ela vai, me ajuda a ter uma ideia do que nós estamos fazendo aqui. Porque tinha uma colega minha, professor, professor não, Luiz, eu saio do trabalho da Lisete lá, não saio. Uma colega minha, eu falei, porque eu sou devedor dela. Eu falei, não, filha, você não é devedor dela. Ela que é devedora de você. Quanto da sua vida você entregou para aquilo que está sendo construído lá? Foi fácil para mim entender isso? Não foi. Certo? Mas me coloca em outro patamar de relação com vocês. O papel que vocês têm. Não sei se deu para... Não, entendi. Uma tomada de consciência que transcende a só publicar um artigo ou coisa do tipo. Entende? Uhum. Essa deveria vir junto com a avaliação. Essa é uma avaliação, digamos. No sentido mais amplo, né? A avaliação em física deveria permitir isso. Quantas pessoas ficaram para fora porque eu aprendi física? Agora eu sou gostosão porque
sei um pouco de física e 10 não sabem. Então o pessoal pode falar que eu sou fodão, que eu sou importante, que as pessoas falam, você é um cara sabichão porque sabe física, outro não sabe. Olha só, que absurdo isso. Mas é isso que move alguns para ir para física. Tá entendendo? Tô entendendo. Hã? Sim, tô entendendo. Uma barbaridade. Ele se sente útil na sociedade porque vê os outros tropeçando em física. E aí ele começa a fustigar o coleguinha. Por isso que aquele dia eu entrei na sala lá e falei pro pessoal assim, aqui tirou 10, daí que tirou 10 em termo ou em eletro. Se eu tirasse 8 e cuidasse dos outros, tava 10, eu ficava mais feliz, entendeu? Então tá, é isso. Sei que tá tarde, mas É isso queria, aí. queria externar alguma coisa que eu venho pensando aqui. Talvez eu vá fazer, falar alguma coisa sobre o referencial que é uma apropriação indevida, ou, na verdade, equivocada. Mas primeiro, em relação ao saber, ao gostar e saber a importância, vai muito senso comum, a minha fala agora. Mas eu acho que o gostar, por exemplo, dentro da escola está relacionado com você ter habilidade para. Por isso que é diferente o gostar é diferente de saber a importância. Porque às vezes se você tem uma habilidade e consegue se dar bem dentro de uma disciplina, por exemplo, você vai considerar aquilo como gostar porque você consegue sobressair, você consegue se destacar, então você tem satisfação naquilo. E aí aparece o gostar da disciplina, aquele aluno que gosta, né? Da física, na verdade, é aquele aluno que tem habilidade para a física, por exemplo. Então, isso não impede o aluno que não goste, que não saiba, não impede o aluno que não gosta de saber a importância da disciplina, por exemplo, ou da educação de forma geral. Agora, em relação a saber a importância, eu acho que é tão complicado, é tão profundo essa questão que a Sabrina está tentando investigar, porque tem tantas possibilidades. E eu acho que, em relação às micro narrativas e a grande narrativa, uma narrativa mais geral, que vai levar em consideração um contexto histórico, acho que dá para, por exemplo, pegar os alunos, a possibilidade que eles vão ter inicialmente é de criar micronarrativas, porque é o que eles vão conseguir, eu imagino que é o que eles conseguem externar de imediato, mas uma forma seria, uma ideia seria, por exemplo, depois que eles apresentam essas micronarrativas, você tentar que um grupo, de forma geral, construa uma grande narrativa, levando em consideração o contexto histórico. Por que eu falo isso? Porque eu imagino, venho sentindo muito que essas dificuldades que a gente está sentindo dentro da escola, ela vem dentro de um contexto histórico muito, muito forte. Eu não acho que o aluno não sai, não chega na escola desinteressado, que nem a Sabrina mesmo disse, que o ensino médio é confuso, né? O menino chega no ensino médio, ele parece que ele perde todo o encantamento, mas na verdade esse encantamento vai sendo perdido ao longo do tempo, à medida que ele vai conversando com outras pessoas, e muito disso está relacionado com o contexto histórico que ele vivenciou, dentro da família dele, e que a gente não leve isso em consideração. Eu sinto medo da escola perder o sentido de forma geral, porque a gente tinha até certo tempo pais que davam relevância para a escola e que estimulavam a gente a ir para a escola, porque havia sentido naquilo, havia um futuro naquilo, e hoje nossos alunos não veem, a chance deles passarem para a próxima geração é mínima. Eles não vão conseguir falar para os filhos deles qual é a importância da escola se eles não sentiram isso, se eles não tiveram isso, eles não vivenciaram isso. E aí, então, se eles conseguirem perceber dentro desse contexto histórico de forma geral, essa decadência da educação e quais são as possíveis consequências ruins dessa decadência, seria uma forma de eles tomarem consciência da importância do saber, por exemplo.
eu já desde o começo do ano eu venho falando com os alunos sobre isso. Todos eles entram para dentro da sala de aula realmente desmotivados, mas mais que desmotivados, eles não sabem, eles não têm conhecimento nenhum do que eles estão fazendo lá. A escola perdeu o sentido para eles de forma geral. E se a escola perdeu o sentido para eles de forma geral, eles não vão conseguir entender o porquê que eles chegou a esse ponto e muito menos recuperar isso no futuro se eles não tiverem consciência desse processo de desconstrução que a educação veio sofrendo, valorizando do conhecimento. Eu imagino assim, então, assim, é um monte de coisa do senso comum que eu vou falando que vai passando da minha cabeça, mas que então partir do micro, mas de alguma forma chegar numa narrativa que leve mais em consideração o contexto histórico de forma geral, como meio deles tomarem consciência, porque ficar só nos micros, eu acho que é o que o Luiz falou, né? Só as micros, cada micro narrativa ela está levando em consideração só o interesse de um pequeno grupo, então eles não vão ter uma ideia geral do que realmente, por que chegou nesse ponto. É isso. Sabrina, faz o fechamento. Semana que vem, quem que é mesmo? O Vinícius! É o rapazinho aí, eu esqueci o nome. É seu vizinho de tela. Sou eu aqui. Aí você muda seu nick para Vinícius, é hora de sua apresentação. Eu não Tá entendi bom. nada que você falou, rapaz. Você tá falando que eu tô com o Vinícius aqui, eu não tô entendendo nada, cara. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Ah, eu faço um microfone aqui, descubra. Aí o senhor muda o nickname aí para Vinícius, hora da sua apresentação. Eu tava vendo isso mesmo, Marcos. Eu continuo não entendendo nada, cara. Eu tava vendo isso. Coloca e o aí... mouse em cima do seu retângulozinho aí, Luiz, pra você ver o que aparece. Ah, apareceu o Vinícius, ué. E aqui, como que vai aparecer isso aqui? Não fui eu, hein? E você, tem dois Vinícius, então. Sabrina, então semana que vem o Vinícius faz o fechamento para nós, então. E a gente agradece, mas depois a gente volta a conversar. Mas se você quiser fazer um depois, semana que vem, antes que o Vinícius começar, tentar fazer só uma... que se amarrou. Tá? Não, eu quero agradecer as contribuições, agradecer pelo fato de estar sendo gravado, tem muita coisa que passa batido, também anotei um monte de coisas aqui. É isso, acho que essa troca é importante, tem coisas que eu não conseguia visualizar, já deu uma clareada, e a gente vai conversando. E se alguém tiver alguma coisa, lembrar de alguma coisa, um referencial ou um comentário, quiser, me manda aí também no grupo, que eu vou anotando tudinho aqui, tá bom? Obrigada a todos. Beleza. Então, E agora? acabou, né? Cadê o Luiz, gente? Sumiu daqui. Até. Eu acho que ele já foi embora. Então, gente, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Falou.